Aula de hoje, exercícios da página 141, vamos fazer essa correção. Semana passada nós vimos radiação, não foi isso? Transmissão de som e luz. Então vamos lá. Quais são as principais vantagens de se utilizar as ondas de rádio como um dos meios de comunicação mais importantes? Bom, a grande velocidade de propagação, né? Diversas bandas de transmissão disponíveis, você tem uma amplitude maior. Número 2. Cite 3 exemplos de utilização das ondas de rádio a partir das diversas bandas de transmissão, ou seja, do seu espectro. Transmissão de voz em AM, transmissão de voz em FM, transmissão de imagens, transmissão de internet sem fio, né? E outros exemplos aí que vocês podem citar para mim. 3. Qual é a principal diferença entre o sinal de ondas de rádio FM e AM? Bom, a FM traz a informação na modulação da frequência. A AM traz a informação na modulação da amplitude. Então, esse F aí é modulação na frequência e esse A, modulação na amplitude, ok? Número 4. Para uma estação de rádio conseguir aumentar o alcance de transmissão, ela depende de que fatores? Potência ou a intensidade do sinal, né? Então, a potência e a intensidade do sinal. 5. Qual é o papel da ionosfera, camada da atmosfera, localizada aproximadamente entre 80 km e 800 km na recepção do sinal de rádio? Bem, como as ondas de sinal de rádio são refletidas pela ionosfera, elas podem ser recebidas a grandes distâncias, né? Então, aí a ionosfera, ela faz essa propagação dessas ondas aí. 6. Como ocorre a transmissão digital de um sinal de imagem? Ele vai ocorrer por meio de códigos numéricos ou códigos binários, 0 ou 1. Refletir. Como os satélites de comunicações poderiam facilitar uma ligação de celular feita de São Paulo para o Nordeste do país ou mesmo para o Japão? Bom, os satélites podem receber o sinal da estação transmissora e reenviar o sinal diretamente para os aparelhos receptores. Número 2. As ondas de rádio na faixa AM funcionam de 500 kHz a 1.600 kHz de frequência. Já as frequências FM operam na faixa de 88 MHz a 108 MHz de frequência. Nesse caso, os fatores podem influenciar o alcance das rádios que operam a faixa de AM, de modo que ele seja superior aos das rádios que operam com frequência de FM, né? Quais os fatores que influenciam? Bom, os fatores estão ligados ao alcance das radiofrequências. As frequências de AM, por serem menores que as de FM, têm um comprimento de onda maior, o que faz com que sejam capazes de desviar mais facilmente os obstáculos, além de poderem ser refletidas na ionosfera e retransmitir o sinal, atingindo, assim, um maior alcance. Número 3. Porque tanto mais nos afastamos da antena emissora de uma onda de rádio FM, menos costuma ser a qualidade de recepção do sinal, porque a intensidade do sinal recebido é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais longe, menos sinal a gente tem. Quanto mais perto,
né, mais sinal a gente vai ter. 4. Explique com suas palavras como ocorre o processo de transformação, de transformar uma imagem em uma informação, de modo que pudesse ser transmitida numa onda e posteriormente ser vista pelas pessoas, né? A imagem ela é transformada numa informação que pode ser modulada numa onda portadora e recuperada pela antena da televisão, que extrai essa informação e decodifica essa imagem, né? Todo o processo ele é feito a partir da decodificação dessas imagens captadas a partir de ondas por uma antena, ok? Vamos lá. Na sequência da aula de hoje, né, o livro de vocês fala sobre radioatividade e diagnóstico por imagens, né? As imagens, elas podem ser decodificadas, né? Esses sinais podem ser transformados em imagens. E aí nós temos alguns aparelhos, né? Aparelhos de raio-x, aparelhos que fazem tomografia, cintilografia, ultrassonografia. Eles fazem essas ondas serem decodificadas em imagens, tá? Aí ele vai me falar aqui no capítulo, né? Os avanços nos tratamentos e na medicina diagnóstica. E aí nós temos imagens que são captadas a partir, né, de ondas sonoras. E essas imagens, elas são captadas a partir de obstáculos sólidos, e aí a gente tem o raio-x, né, que vai fazer a decodificação da imagem dos sólidos no organismo, no interior do organismo. E nós temos já alguns dispositivos, né, mais, vamos dizer assim, mais modernos, que são tomografia, cintilografia, onde fazem, né, a decodificação dessas imagens a partir de superfícies não somente sólidas, mas de superfícies moles, de superfícies líquidas também, tá? Vocês deem uma olhadinha no capítulo de vocês, que fala sobre o assunto, e aí eu quero ressaltar, tá? Esse pedaço aqui, olha, que fala sobre os raios-x, são radiações de mesma natureza da luz, ou seja, são ondas eletromagnéticas com características próprias, com frequências e intensidade determinada. Normalmente, os raios-x são produzidos quando um feixe de elétrons acelerados por uma alta tensão é lançado contra um alvo de metal. Uma vez emitido, os raios-x, eles interagem com a matéria de forma diferente. Os átomos maiores e mais pesados, como os de cálcio que formam nossos ossos, absorvem muito mais os raios-x que os átomos menores e mais leves, como os que formam os tecidos de nosso corpo. E é dessa maneira que se vê regiões claras e escuras numa chapa fotográfica colocada atrás do que se quer examinar, né? Então, aqui a gente tem o esqueminha do raio-x. A tomografia computadorizada, ou um TC, é um exame de imagens que utiliza os raios-x para gerar imagens do corpo. Tal como a cintilografia, os sinais são enviados e processados por um computador. Essas imagens podem ser de ossos, de órgãos ou de tecidos, né? Já é um pouquinho mais moderno. Nesse caso, um scanner produz e registra a radiação à medida que o anel de raio-x gira em torno do paciente, tirando fotos altamente detalhadas que podem posteriormente ser exibidas em imagens de 3 dimensões.
De um lado do scanner está um tubo de raio-x e do lado oposto está um detector de raio-x. Assim, a TC pode fornecer imagens detalhadas de órgãos específicos não visíveis em radiografias simples, né? Um pouquinho mais moderno. Esse exame é geralmente mais solicitado quando se quer diagnosticar a maioria das estruturas do cérebro, da cabeça, do pescoço, do tórax e do abdômen. Essas imagens, elas fornecem detalhes mais minuciosos sobre a densidade e o local das anomalias que as simples radiografias, de modo que o médico possa localizar com precisão estruturas e anomalias de órgãos e tecidos, né? Tumores, aumento de tamanho e etc. aí. Mas antes disso, eu preparei para vocês um material que fala sobre o histórico da descoberta, né, dos raios-x, para a gente entender como foi importante essa descoberta. Vamos lá. Então, olha só, o material que eu preparei. Raio-x, em 1895, o cientista Wilhelm Röntgen, ao estudar descargas elétricas em gases sob baixa pressão, descobriu um raio capaz de tornar fluorescente ou fosforescente certas substâncias. Devido à sua natureza desconhecida, esses foram batizados de raio-x. Em outubro de 1985, em uma universidade, um estranho brilho em uma tela fluorescente situada a alguns metros de uma aparelhagem de descarga de gases rarefeitos coberta por um manto negro. Röntgen observou que essa luminosidade da tela desaparecia quando a aparelhagem se desligava. Assim, ele concluiu que esses raios estavam atravessando a proteção de sua aparelhagem e atingindo a placa fluorescente. E então, como eles não sabiam o nome desses raios, eles colocaram o nome de X, um raio X. No meio científico, essa misteriosa radiação também ficou conhecida como radiações de Röntgen. A descoberta dessa radioatividade, trouxe inúmeros benefícios para a área médica. O raio-x foram incorporados ao cotidiano popular em diversas atividades. Mas antes disso, ainda sobre o histórico, o físico francês Antoine Becquerel ficou imediatamente fascinado com a descoberta do tal raio misterioso, raio-x, e em fevereiro de 1892, ele passou a investigar uma possível fluorescência provocada por um composto de urânio, chamado sulfato de potássio e uranilo. Sua experiência consistia basicamente em expor ao sol um filme fotográfico protegido por um envelope de papel negro, sobre o qual Becker colocava cristais do composto de urânio. Esperava-se, então, que a fluorescência do composto, provocada pela luz solar, manchasse o filme fotográfico. Tudo isso efetivamente ocorreu, mas o que mais intrigou Becker foi observar que o filme ficava manchado também nos dias nublados. Experiências posteriores foram feitas em completa escuridão, mostraram que o composto de urânio parecia emitir espontaneamente a mesma radiação e era capaz de impressionar filmes fotográficos. Como era de se esperar, as descobertas de Röntgen e de Becker provocaram forte impacto na comunidade científica da época, que entre os vários cientistas que começaram a investigar essas misteriosas radiações, estavam entre eles J.J. Johnson e o seu pupilo Ernest Rutherford, além de uma jovenzinha, uma estudante chamada Marie Curie,
que procurava naquele momento um bom tema para a sua tese de doutorado. Pouco tempo depois, Curie anotaria em seus relatórios pela primeira vez a palavra radioatividade. Marie Curie mais tarde casou com Pierre Curie, e esse casal foi o primeiro no estudo da radioatividade, trabalhando em um galpão pobre com poucos recursos. E eles verificaram que todos os sais de urânio apresentavam a propriedade de impressionar chapas fotográficas, concluindo que o responsável pelas emissões era o próprio urânio. E aí depois nós vamos falar mais sobre Marie Curie, porque ela, até então, a gente só tinha, né, os raios misteriosos, que eram os raios X. E depois nós passamos a ter aí, né, ela foi a primeira a usar o termo radioatividade. Então, por hoje a gente fica com essa descoberta, tá? Para mais à frente, na próxima aula, a gente vai falar sobre Marie Curie. Roentgen não patenteou as aplicações do raio-x. Ele recebeu o primeiro prêmio Nobel em 1901, prêmio Nobel em Física, e a partir da descoberta do raio-x, outros cientistas passaram a estudar esse fenômeno. Henri Becquerel descobriu a radioatividade, descoberta essa que foi amplamente estudada pelo casal Pierre e Marie Curie, olha aí uma foto deles. Juntamente com Henri Becquerel, o casal Curie recebeu o Prêmio Nobel de Física. As mulheres nessa época, elas eram proibidas, tá? Elas não eram bem-vindas, tá? Na sociedade científica. E Curie foi uma mulher que esteve à frente aí do seu tempo. Né? A radioatividade é um fenômeno natural. Átomos denominados instáveis ou radioativos decompõem-se espontaneamente. Essa decomposição decorre de relação entre o número de nêutrons e prótons presentes no núcleo do átomo e leva à formação de átomos menores ou partículas subatômicas, além de liberar grandes quantidades de energia. Na década de 30, Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner, estudando a produção dos elementos mais pesados de urânio, realizaram experimentos de bombardeio com nêutrons e obtiveram elementos de massa menor em um processo denominado fissão nuclear. Né, algumas aplicações da radioatividade. Para muitos, a radioatividade apresenta propriedades terapêuticas. Ingestão de soluções radioativas era prescrita por médicos para rejuvenescer, para a cura do câncer de estômago e até no tratamento de doenças mentais. E aí a gente continua essa aplicação, tá, da radioatividade em tratamentos de saúde na próxima aula, que é o tema aí do nosso próximo capítulo. Vocês vão ficar com os exercícios que estão aí na página 151 e nós nos vemos na próxima aula. Espero que vocês estejam acompanhando essa semana as aulas, onde nós não teremos nossos encontros de videoconferência. Mas não fiquem preocupados que na próxima semana eu vou dar um feedbackzinho sobre esse tema que nós estamos trabalhando hoje. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser.